Israel é uma nação que desempenhou um papel central na Bíblia, a escritura sagrada que é venerada por milhões de pessoas em todo o mundo. A história e a identidade de Israel são intrinsecamente ligadas ao relato bíblico, desde os tempos do Antigo Testamento até os eventos do Novo Testamento. Neste vídeo, vamos explorar a narrativa bíblica de Israel, sua importância espiritual e histórica, e como ela continua a influenciar a compreensão religiosa e cultural da nação hoje. O chamado de Abraão e a promessa divina. Tudo começa com Abraão, uma figura fundamental na Bíblia. No livro de Gênesis, Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e seguir para uma terra que ele lhe mostraria. Este chamado divino estabeleceu a base para a nação de Israel, pois Deus fez uma promessa especial a Abraão. Ele prometeu que Abraão se tornaria o pai de uma grande nação e que sua descendência seria inumerável, tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Essa descendência incluiria não apenas os filhos naturais de Abraão, mas também aqueles que se tornariam parte do povo de Deus por meio da fé. A escravidão no Egito e a libertação sob Moisés. Os descendentes de Abraão acabaram no Egito, onde se tornaram escravos. O livro de Êxodo narra a história de sua opressão e, mais importante, a intervenção miraculosa de Deus por meio de Moisés. Deus escolheu Moisés para liderar o povo de Israel em sua libertação do cativeiro egípcio. Esse evento, conhecido como a Páscoa, é comemorado até hoje pelos judeus. Deus também deu a Moisés os 10 Mandamentos, um conjunto de leis e princípios morais que ainda são fundamentais para a fé judaica e a ética cristã. A Terra Prometida e os Reis de Israel. Após décadas no deserto, os israelitas finalmente entraram na Terra Prometida, a Terra de Canaã. Essa terra havia sido prometida a Abraão, e agora eles a estavam ocupando. O período dos juízes foi seguido por uma monarquia, com reis notáveis, como Saul, Davi e Salomão. Davi, em particular, é uma figura icônica na Bíblia, conhecido por sua coragem, sabedoria e pela promessa de Deus de que seu trono seria eterno por meio de seu descendente, Jesus Cristo. O exílio babilônico e o retorno. A história de Israel na Bíblia também inclui períodos de exílio. Os israelitas foram levados cativos para a Babilônia, onde enfrentaram desafios e provações. Mas, como prometido, Deus os trouxe de volta à sua terra natal. O retorno do exílio babilônico é um evento significativo e um símbolo de esperança e restauração na Bíblia. Profetas e a expectativa do Messias. Os profetas desempenharam um papel crucial na história de Israel, muitas vezes desafiando o povo a se arrepender e voltar-se para Deus. Eles também anteciparam a vinda de um Messias, aquele que traria salvação e restauração. Isaías, por exemplo, profetizou sobre um servo sofredor que traria redenção, um conceito que é central para o cristianismo, pois é associado a Jesus Cristo. O ministério de Jesus e o início do cristianismo. O Novo Testamento da Bíblia introduz Jesus, um judeu nascido em Belém, que se tornou o Messias prometido. Seu ministério, crucificação e ressurreição são eventos centrais para o cristianismo. Jesus cumpriu muitas das profecias do Antigo Testamento, e os primeiros seguidores de Jesus eram judeus. Com o tempo, o cristianismo se espalhou pelo mundo, e sua relação com o judaísmo passou por mudanças complexas e, por vezes, conflituosas. O Estado de Israel moderno e as implicações. O Estado de Israel moderno, estabelecido em 1948, é um desenvolvimento significativo na história de Israel e tem implicações profundas na interpretação religiosa e geopolítica. Muitos veem o renascimento de Israel como um cumprimento das profecias bíblicas. No entanto, a questão de como a nação moderna se relaciona com a herança bíblica e com outros grupos na região continua a ser um tópico de debate. Israel na Bíblia é uma narrativa rica e complexa que abrange milênios. Começando com Abraão, a promessa de Deus de uma terra e uma descendência especial moldou a identidade de Israel. A história de escravidão, êxodo, monarquia, exílio e retorno é marcada por líderes notáveis e desafios monumentais. Os profetas anteciparam a vinda do Messias, que é central tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo.
A vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, bem como o início do cristianismo, adicionam camadas adicionais à história de Israel na Bíblia. A situação de Israel hoje é complexa e envolve uma série de desafios políticos, culturais e religiosos. O Estado de Israel, fundado em 1948, continua a ser um ponto de conflito na região do Oriente Médio, com questões como o conflito Israel-Palestina e as relações com nações vizinhas desempenhando um papel central. Além disso, Israel é uma nação tecnologicamente avançada, com uma economia forte e um papel significativo na política global. A relação de Israel com sua herança bíblica e a diversidade de sua sociedade acrescentam camadas adicionais à sua complexa realidade atual. Portanto, a opinião sobre Israel hoje varia, dependendo de muitos fatores, e é um tópico de debate em todo o mundo. Obrigado por assistir a esse vídeo e até o próximo.